Vamos lá. Juliano perguntou: mantendo o mesmo déficit calórico, a distribuição de macronutrientes influencia na perda? Qual é o ponto que você tem que entender? Independente da questão do seu objetivo assim de perda de gordura, você tem que entender que o que vai ditar sempre vai ser o déficit calórico, tá? Sempre. Então assim, vamos pensar algum exemplo, tá? Para ficar claro isso na sua mente. Se você fizer um déficit calórico de 500 calorias, tá? E desse déficit de 500 calorias que você coma só pão francês o dia todo, tá? Você vai perder peso e vai perder bastante peso, tá? Então, os macronutrientes, eles não vão ter importância. O fato é, você pode ter um melhor resultado. Isso é um fato, eu já vou chegar lá. Tanto que teve aquele estudo de Minnesota que eles fizeram a maior parte das pessoas perderem 25% do peso total, onde basicamente essas pessoas ingeriam só batata, pão, enfim, era basicamente só carboidrato. Foi um estudo muito bem controlado. Então, o ponto é, os macronutrientes que você vai ingerir, eles vão ter um impacto leve, mas o que vai ditar sempre vai ser o déficit calórico, tá? Dito isso, o que eu quero dizer? Algumas pessoas elas vão ter uma resposta de perda um pouco melhor de acordo com a distribuição de macronutrientes que você fizer na dieta. Então, por exemplo, vamos pensar em um indivíduo que tem uma resistência à insulina, tá? Tem um alto grau de resistência à insulina. Então, esse indivíduo que tem mais resistência à insulina, ele vai responder melhor a uma dieta com menos carboidrato e uma maior quantidade de proteína e gorduras benéficas, tá? Não adianta também fazer uma dieta que tem uma alta quantidade de gordura saturada, gordura trans, que aí também não vai ser tão eficiente. É lógico que se tiver em déficit calórico, ele vai perder, mas ele vai ter uma resposta melhor com uma distribuição mais adequada desses macronutrientes, tá bom? Então é importante a gente entender isso, tá? Um indivíduo que tem uma boa sensibilidade à insulina, ele vai responder melhor com um déficit calórico, porém com uma maior quantidade de carboidrato, tá? Uma pessoa, vamos pensar um atleta, por exemplo, um indivíduo que tem pouca gordura, ele quer perder gordura, ele tem um metabolismo acelerado, ele tem uma boa sensibilidade à insulina e você diminui carboidrato na dieta desse indivíduo. Ele vai ter uma resposta de perda de gordura muito pior do que ele tivesse com uma dieta de déficit calórico na mesma quantidade, porém com mais carboidrato, porque ele responde melhor ao carboidrato, tá? Mas independente da situação, o déficit calórico ele vai ser o que vai ditar o resultado dele de perda de gordura. Mas, dependendo do cenário, é importante você entender que a distribuição de macronutrientes ela pode ter um impacto. O que você tem que pensar principalmente, independente do que é melhor para o paciente, é a adesão à dieta que esse paciente vai ter. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar que eu peguei um paciente no consultório que ele tem uma resistência à insulina muito elevada, ele tem uma obesidade bem significativa também. Só que o que seria o certo eu fazer? Basicamente, não é que seria o certo, mas seria o mais ideal para o cenário. Seria fazer uma dieta para esse indivíduo que ele tenha uma quantidade menor de carbo, um índice glicêmico menor, né? Então, basicamente, pensando na dieta perfeita. Só que de nada adianta eu fazer essa dieta perfeita para esse indivíduo se ele não tem uma boa adesão à dieta. Então, o primeiro pilar que eu penso na hora de estruturar a dieta para o paciente é não necessariamente só os macronutrientes, mas, dependendo do indivíduo, mas principalmente a adesão à dieta que ele vai ter a minha prescrição. Porque de nada adianta eu fazer a dieta perfeita e ele não conseguir seguir. Então é mais fácil eu fazer uma coisa um pouco mais com mais carbo, né? Mas eu estou pensando no déficit calórico, eu estou pensando em gerar uma desinflamação no organismo dessa pessoa, gerar mais saciedade nesse indivíduo e no consequente, por mais que tenha mais carboidrato na dieta,
Só o fato da gente conseguir diminuir caloria, diminuir peso, melhorar a inflamação, a gente já consegue, consequentemente, melhorar a sensibilidade à insulina desse indivíduo e ele tem um sucesso no longo prazo. Porque você faz uma dieta que ele não tem uma boa adesão, a dieta perfeita, ele desiste no primeiro mês, do que vai adiantar, tá? Então é muito importante a gente entender isso. No meu ponto de vista, em primeiro lugar, a gente tem que levar a dieta, adesão à dieta. Depois a gente pensa na distribuição de macronutrientes e ver se ele vai conseguir seguir o que você passou de macronutrientes, tá bom? Luiz, é bom fazer uma pausa na dieta quando se faz um cut muito longo, 16 semanas? Cut, no caso, perda de gordura, né? Para quem não sabe. Então, depende, tá? Depende da situação. Vamos pensar em um indivíduo que está muito bem em questão de físico, né? Ele está com uma baixa quantidade de gordura, tá? Conforme esse indivíduo ele vai estagnando, aí tudo vai depender se você está estagnando ou não. Se você está evoluindo, vai bem, continua, né, até você estagnar. O ponto é que quanto mais gordura você perde, quanto mais peso você perde, o que acontece? Você vai ter adaptações metabólicas. Então, uma das adaptações seria a questão de você diminuir a leptina, você diminui a quantidade de insulina também, né? A própria leptina, quando você reduz ela, você não gera sinais de saciedade no seu cérebro e você diminui o seu gasto energético, né? Então, por você também ter menos insulina, isso acaba impactando também na sua saciedade, né? Só que existe um outro ponto aí que, conforme você perde muita gordura, o que vai acontecer? Você aumenta a sua eficiência mitocondrial. O que é aumentar a eficiência mitocondrial? Você basicamente, ao invés de você desperdiçar energia. Então pensa lá para quando você como que você produz energia na sua mitocôndria. Você basicamente lá no ciclo de Krebs você gera prótons de hidrogênio que eles serão usados na cadeia transportadora de elétrons para refazer o seu ATP, tá? Então aí que você produz energia, né? Quando você oxida a sua gordura do seu corpo, é esse processo que você gera ATP. Vamos pensar o seguinte: lá na cadeia transportadora de elétrons, para você refazer o seu ATP, os prótons de hidrogênio que você gera lá podem ter dois caminhos principais. Ou você produz ATP na cadeia transportadora de elétrons, ou você gasta ela na forma de calor, no caso por proteínas desacopladoras, tá? Então, quando você tem um maior extravasamento de prótons pelas proteínas desacopladoras, você aumenta a sua termogênese, você aumenta o seu calor, então você consegue perder mais peso, tá? Porém, a performance no treino não é tão bom. Pensando em geração de energia através da gordura. Quando na cadeia transportadora de elétrons, você ao invés de desperdiçar ela na forma de calor e você produz ATP, você melhora a sua performance, porém você tem menos perda. E é basicamente isso que acontece quando a pessoa começa a perder muito peso. É basicamente um mecanismo de sobrevivência. Pensa o seguinte: se você está perdendo muito peso, para o organismo não é benéfico, ele não acha que isso está sendo bom para ele. Ele acha que você vai morrer, que você está em privação. Então, justamente por esse mecanismo adaptativo que o organismo cria de aumentar a eficiência mitocondrial, é basicamente conseguir aumentar a produção de energia. Então, ele fica mais eficiente em gerar ATP, justamente pensando na sobrevivência, e ele desperdiça menos na forma de calor, tá? Então, quanto mais peso a pessoa vai perdendo, mais esse processo vai acontecendo. E a gente observa isso de uma maneira muito mais pronunciada num indivíduo que está já muito bem consolidado no físico dele. Então, nesse caso, só um ponto, isso não vai ser o fator principal que vai fazer ele estagnar, tá? O principal fator é que a fome começa a aumentar muito, tanto pela questão da leptina quanto para a insulina, que acaba caindo muito, né? E existem outros hormônios como PYY, GLP-1,
CCK, são hormônios que vão estar diminuídos e no caso a grelina também vai aumentar bastante. Então você gera sinais no cérebro onde você fica com muito mais fome, o que vai acabar impactando, né, tanto pela termogênese adaptativa que diminui, mas principalmente pelos sinais de fome. Então o indivíduo diminui o gasto energético dele, mas a fome dele aumenta de uma forma muito expressiva. Então, por conta disso, eu acho interessante você dar uma pausa se você estiver estagnado e a fome estiver muito exacerbada, em você recuperar um pouco, principalmente a sua massa magra, faz um tempo off. Isso se você estiver estagnado. Se você está conseguindo perder peso, você pode dar sequência. Ou por usar uma estratégia de ciclo de carbo. Enfim, existem várias estratégias diferentes que você pode usar para tentar evitar um pouco esse platô e continuar conseguindo ter uma perda de peso. Agora, eu acho interessante, se você está estagnado, justamente você dar uma pausa, ganha um pouco mais de massa magra e aí depois você volta de novo. Só toma cuidado de quando você fazer essa pausa na perda de gordura, quando você aumentar as calorias, aumente gradativamente. Porque se você aumentar de uma forma muito grande, que eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro, basicamente ela perdeu gordura e ela já quer começar um ganho de massa magra e aumenta de uma forma muito abrupta as calorias, aumenta muito o carboidrato. E aí o que acontece? A pessoa ganha muito gordura, porque o organismo dela, ela tá basicamente vai fazer de tudo para voltar ao que estava antes, é a questão do set point. Né? Então, ela tende a acumular muito mais gordura. Então, vá aumentando sempre gradativamente para não correr o risco de você acumular muita gordura e depois, na hora de você ter que perder de novo, ter um trabalho redobrado aí, tá? E no indivíduo obeso, que tem muita gordura, a gente pode falar que não precisa ser depois de 16 semanas. Você pode seguir muito mais que isso. Agora, no indivíduo que está muito bem consolidado, que está com um físico muito bom, eu acho legal, sim, independente se você está estagnado, dá uma pausa e depois você volta de novo, tá bom? Eu vou pegar as dúvidas que eu recebi aqui pelo e-mail e pelo direct que não saíram aqui, tá? Aí depois eu olho todas as perguntas que vocês estão mandando aqui direto pela live. A Camila perguntou, você acredita que a baixa adesão à dieta pode ser por uma falta de força de vontade do paciente? Eu acho que em alguns casos sim, mas muitas partes não, e nós nutricionistas não podemos julgar o nosso paciente. Por quê? Principalmente por questão de saciedade, de mecanismos adaptativos, homeostáticos, tá? O que acontece? Tem que entender o seguinte, basicamente o indivíduo, principalmente o indivíduo inflamado, o indivíduo obeso, ele vai ter resistência à leptina e à insulina principalmente. Logo, se esses hormônios não conseguem se ligar nos neurônios anorexígenos, no caso PONC e CART, que são neurotransmissores, que são neurônios que vão gerar saciedade, esse indivíduo tem muito mais fome. E ele também tem um nível, tende a ter um nível maior de grelina, por exemplo. Então o que acontece? O indivíduo ele tende a ter muito mais fome por causa dessa resistência que ele tem no hipotálamo dele. Só que além disso, esse indivíduo ele tem uma dessensibilização de sistemas de recompensa, né? Então basicamente ele tem que comer mais, principalmente alimentos hiperpalatáveis, para sentir uma questão de recompensa mesmo. Então ele sempre vai buscar alimentos mais palatáveis. Então não é especificamente porque o paciente ele está com uma falta de força de vontade ou algo do tipo, tá? É toda essa questão que está acontecendo com o indivíduo que vai fazer com que ele escape muito mais da dieta. E aí às vezes a gente pode julgar pensando que é falta de força de vontade, mas não é. Tem toda essa questão que está acontecendo por esse indivíduo estar inflamado, o que acaba impactando no sucesso no longo prazo do paciente, tá bom? O Luciano perguntou como que a gordura gera resistência à insulina. No caso, acho que ele quis dizer o excesso de gordura, né? Basicamente de várias formas, tá? A gordura, o ácido graxo livre, que pode ser tanto pelo consumo excessivo da sua dieta, como o próprio tecido adiposo.
liberando muito ácido graxo livre. O ácido graxo, ele é capaz de se ligar no receptor Toll-like receptor tipo 4. Quando o ácido graxo se liga nesse receptor, principalmente o ácido graxo saturado, ele estimula citocinas pró-inflamatórias. Então, o ácido graxo se ligou no receptor Toll-like receptor, estimula o NF-κB, o NF-κB vai para o núcleo da célula, o que acaba gerando um monte de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente sabe que a inflamação por si só, as citocinas pró-inflamatórias, elas geram resistência à insulina, tá? Só que o próprio ácido graxo livre, ele também tem um mecanismo de, quando ele entra dentro da célula, ele é basicamente oxidado em diacilglicerol, em ceramidas, ele pode basicamente ativar proteínas quinases de treonina e serina, o que acaba inibindo a fosforilação do receptor de insulina em resíduos de tirosina, o que gera resistência à insulina. Só que o próprio ácido graxo livre, ele também pode estimular, o palmitato também, ele pode estimular de uma forma direta, né, a síntese de ceramidas na sua célula, né, e a célula por si só, essas ceramidas, elas podem aumentar o estresse oxidativo, ela pode causar disfunção mitocondrial e ela pode inibir a cascata de insulina. Então, quando a insulina se liga, ela estimula PI3K, AKT, o que aumenta o transporte de GLUT4 para a membrana da célula captar glicose. Logo, se há muito ceramidas, o que acontece? Todo esse processo de disfunção mitocondrial, estresse oxidativo vai causar mais resistência à insulina. Então, o excesso de gordura vai causar toda essa questão de inflamação e resistência à insulina por vários mecanismos, tá bom? Siga uma dieta passada pela nutricionista e mesmo assim o intestino é horrível. O que devo fazer? Tem que ver se está consumindo uma quantidade boa de fibra, né, Ângela? Como que está a quantidade de fibra? Como que está a ingestão de água? Você está dormindo bem? Tem que analisar todos esses pontos aí. Provavelmente alguma coisa aí não tá legal. Fez uma dieta muito restrita, não está comendo frutas, legumes, verduras, né? Então isso é fundamental. Para você ter uma boa função intestinal, é imprescindível que você tenha um bom aporte de água, tá? Principalmente se você treina, né? Então a gente recomenda aí no mínimo 40 ml por quilo de peso. Então faz aí o cálculo para ver se você está ingerindo a quantidade de água necessária. Infelizmente poucas pessoas tomam água. Tem um aporte interessante de fibras, né? Que nem eu falei. Você pode até pensar numa suplementação de um psyllium. Acho muito interessante usar o psyllium para função intestinal, tá? Analise esses pontos aí, vê se está tudo equilibradinho, tá? Toma cuidado só com comer proteína animal e não comer nada de fibras, porque isso pode acabar impactando de uma forma muito significativa a sua função intestinal, tá bom? Olha a Ana aí. Davi. Ó o Mateusão, e aí, Mateusão? Rafa, e aí? Elaine, obrigado, querida. E aí, pessoal, ninguém tem dúvidas? Mandem as dúvidas de vocês pra gente conversar. Como tem sido aí a quarentena? Mandem as dúvidas, pessoal, pra gente conversar. Eu acho que eu recebi uma dúvida aqui, deixa eu ver. Ela mandou aqui. O que eu acho do chá verde? Pô, eu adoro o chá verde. O chá verde, ele tem várias as catequinas, né? Epigalocatequina galato, que tem no chá verde. Ele é excelente pensando na função antioxidante, anti-inflamatória. Ele tem um papel de estimular NRF2, que é um fator de transcrição anti-inflamatório, o que acaba melhorando a sensibilidade à insulina. A epigalocatequina galato tem uma função de ajudar na termogênese mesmo, né? Por conta de
ajudar na questão de quebra de gordura. Não é nada milagroso, pelo amor de Deus, mas pode ser um efeito interessante pensando nessa questão anti-inflamatória e de melhorar a sensibilidade à insulina, tá? Tem alguns estudos mostrando que ele ajuda no aumento da termogênese, mas assim, não é nada muito significativo essa termogênese, tá? Talvez algo em torno aí de 100 calorias no máximo, tá? Mas pode ser muito interessante, eu vejo não pela questão da termogênese, mas principalmente pela questão de você conseguir melhorar a sensibilidade à insulina e inflamação, né? O que basicamente muitas pessoas acabam estando muito inflamadas, muito estresse oxidativo, então o chá verde ele tem esse papel muito interessante, tá? Por conta das catequinas que eles contêm, tá? Quando for usar o chá verde, só toma cuidado, sempre usar uma qualidade boa de erva, tá? E não colocar o chá verde para ferver, tá? Uma técnica do chá para você conseguir manter a todos os benefícios que ele tem, os nutrientes, é você, a hora que colocar para esquentar a água, você vê as primeiras bolinhas de ferver, você já desliga. E aí você coloca o chá lá, a erva de 5 a 10 minutos no máximo, e aí você tira, tá? Se você ferver, você vai acabar perdendo grande parte dos ativos que você encontra no chá verde, tá? E aí de preferência faça para você tomar no dia, não vai fazer um dia para você tomar durante a semana, tá? De preferência faça no dia e use ele no mesmo dia, tá bom? Fala sobre hipertrofia na cetogênica. Assim, você consegue ter um resultado de ganho de massa magra, tá? Com uma dieta cetogênica. Só que assim, não vai ser a dieta mais efetiva, tá? Desde que você tenha um superávit calórico com a dieta cetogênica, você consegue. Eu pensaria mais numa dieta cetogênica para ganho de hipertrofia, numa pessoa que está resistente à insulina ou algo do tipo, mas mesmo assim eu ainda deixaria um pouco de carboidrato, mas é possível, tá? A gente não pode esquecer que a insulina ela tem um papel muito... Primeiro de tudo, né? Vamos pensar, se você está fazendo uma dieta de hipertrofia, obviamente o treino, né? Inclusive eu vi que você é personal, Isa. Então eu acredito que o treino tenha que estar muito intenso também, correto? Logo, se o treino está intenso, como que a gente faz para ele render mais no treino? Que ele tenha um bom estoque de glicogênio muscular. Dá para treinar com um baixo estoque de glicogênio muscular? Dá. Só que você vai ter uma performance muito melhor no treino com um bom estoque de glicogênio muscular. E com uma dieta cetogênica, você vai estar basicamente bem depletada de nível de glicogênio muscular. Então, por conta disso, você conseguindo treinar mais, você rompe mais fibras musculares, você tem mais adaptações pensando no processo de hipertrofia. Logo, eu acho mais interessante pensar não numa dieta cetogênica, mas que tenha uma quantidade maior de carbo, mas dá, tá? Você consegue, mas eu pensaria nessa questão da performance no treino que o indivíduo teria, por conta de ter um pouco mais de carboidrato na dieta, né? E tem que tomar também cuidado com esse tipo de cetogênica que você for fazer, na qualidade da gordura, tá? Porque pensa só, se o indivíduo ele está consumindo gorduras de má qualidade, e principalmente quando há um superávit calórico, no caso uma dieta de hipertrofia e ainda uma dieta cetogênica, ele vai estar consumindo muita gordura, e é aquela questão que eu expliquei no começo da live, que se você está consumindo muita gordura, o que acontece? Você pode gerar resistência à insulina também, dependendo da qualidade da gordura. Então o ácido graxo livre, ele pode acabar gerando aumento de ceramidas, de acilglicerol, o que gera resistência à insulina, e se você tem resistência à insulina, você acaba impactando no seu ganho de massa magra. Não é porque você está fazendo dieta cetogênica que você não vai ter insulina. Ela vai estar, mas ela vai estar mais baixa. E não esqueça que aí é outro ponto do porquê a dieta cetogênica ela acaba sendo menos efetiva para a hipertrofia muscular. Porque a insulina ela é capaz de ligar onde? No receptor de insulina, e aí quando você liga no receptor de insulina, quem que ela ativa? AKT-mTOR. E a mTOR é uma via responsável pela síntese de proteína, tá? Então acho que só tem que ponderar aí
tá? E analisar se é a melhor escolha para a pessoa. Mas dá para você ter um resultado sim de hipertrofia. Mas talvez não seja a dieta mais eficiente, entende? Respondi, Isa? A Larude perguntou: é necessário comer carbo no pós-treino? Não, não é necessário. Depende do seu objetivo, né? Se for uma perda de gordura, não. Se você for pensar, vamos supor que você faça um treino agora à noite e você vai treinar de manhã, né, no dia seguinte. É que tudo depende do seu objetivo, mas não é necessário comer carbo pós-treino. Você pode comer um carbo para ter um melhor rendimento, um maior estoque de glicogênio muscular para treinar no dia seguinte, ou simplesmente você pode deixar o carbo mais baixo depois do treino. É que eu tenho que entender qual que é o seu objetivo, para você estar me perguntando se você come carbo pós-treino ou não. Você pode simplesmente concentrar uma maior quantidade de carboidrato pensando em adesão à dieta, em você deixar mais vamos pensar que você treina à noite, que você quer deixar mais uma quantidade maior de carbo no período da hora que você acorda, no seu almoço, à tarde, e não colocar nada no pós-treino, tá? Então, isso não vai ditar muita coisa, tá? Precisaria de mais informações para te falar se seria interessante você comer carbo ou não, seus objetivos, enfim. Compulsão alimentar, qual a dica? Tem que analisar qual que é a origem da sua compulsão alimentar. Se é uma questão de inflamação, se é uma questão de desbiose intestinal, se é uma questão de ansiedade, né? Ansiedade entre aspas, por conta de quarentena. É uma live pra gente ficar falando horas e horas sobre compulsão alimentar. Mas tem que entender basicamente o que tá te fazendo a ter compulsão alimentar. É você se policiar. Toda vez que você tiver um episódio de compulsão, de impulsividade, você parar e falar assim: qual foi o gatilho que me levou a ter compulsão alimentar? Então, por exemplo, eu estava com tal pessoa, ou eu estou normalmente com determinadas pessoas, e aí eu acabo tendo compulsão alimentar. Ou o ambiente que você se encontra. É quando você está assistindo televisão, é quando você está assistindo um filme, por exemplo, que aí você tem episódios de compulsão alimentar. Ou então, é um dia que você não dormiu bem à noite, e aí quando você não dorme bem à noite, o que acontece? Os seus níveis de grelina aumentam muito, os seus níveis de leptina não vai ter tanto impacto assim na leptina, mas principalmente a resistência à insulina, os níveis de cortisol, a grelina aumenta, né? Então você tende a ter muito mais fome, o que pode acabar impactando em você ter algum episódio de compulsão, né? Então são vários pilares que a gente poderia pensar, né, que pode acabar impactando na compulsão alimentar. Ou pode ser simplesmente só um hábito, algo que você condicionou no seu cérebro. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que você está passando por algum estresse psicológico, seja por uma briga ou vamos pensar na quarentena, por basicamente você tá entediada, né? E aí como que muitas vezes a gente acaba tapando o buraco, né, desse tédio ou desse sentimento de frustração, de tristeza. Basicamente a gente quer aumentar a dopamina no nosso cérebro, principalmente, né, para a gente sentir aquela questão da recompensa. Logo, como que a gente tende, se a gente faz uma vez, por exemplo, a gente está se sentindo mal e a gente come um alimento hiperpalatável, rico em açúcar e gordura, o que acontece? A gente aumenta os nossos níveis, né, os nossos sistemas de recompensa. E aí isso acontecendo uma vez, o cérebro ele já pensa, ó, toda vez que eu me sentir assim, eu posso acabar escapando, eu posso acabar buscando determinados alimentos que eu sei que vai me trazer prazer e me tirar da dor. Então você acaba condicionando o seu cérebro a basicamente toda vez que você tiver um evento estressor, você buscar esses alimentos para se sentir fora da dor, entende? Então assim, é muita coisa que a gente precisaria analisar, viu? Para entender de fato
a sua compulsão alimentar, tá? Qual que é o melhor horário para se tomar kefir? Pode, qualquer horário, de manhã, à noite, não vai ter tanto impacto não, tá? Camila Carvalho, eu percebi que quando como carbo antes do treino, me sinto pesado e o carbo mesmo. Quanto tempo antes que você está comendo carbo? Também é assim, o pessoal quer fazer pré-treino e já ir treinar logo direto, né, Camila? Você tem que dar um tempo aí de intervalo para estar treinando, né? Não adianta você comer, ainda mais dependendo do que você comeu, a velocidade que você comeu, então você está mastigando direito, né? Então, um pré-treino que a gente pensa, um bom pré-treino, tem que ser aí no mínimo uma hora antes, né? Uma hora e meia, dependendo da quantidade de comida que você está comendo, 2, 3 horas antes, né? Para ser um bom pré-treino. Não adianta você comer e treinar direto, porque senão você não consegue ter nenhum bom aproveitamento no seu treino, né? Por causa que você está com muita comida no seu estômago, então você não tem fluxo sanguíneo, oxigênio chegando no músculo-alvo que você está treinando, tem uma diminuição da performance e você não consegue nem fazer a digestão eficaz dos alimentos, né? Então você acaba prejudicando os dois pontos aí, tá bom? Você tem que analisar isso aí, tá? Se você está dando um tempinho certo aí de intervalo para estar treinando. O que eu acho de palatinose para corrida? Você pode usar palatinose, mas sinceramente, por que você não come fruta? Por que você não come... A não ser que você não consiga, né? Mas na alimentação você consegue já uma quantidade boa de carbo. Sinceramente, não vejo assim tanto sentido usar. Você pode usar palatinose, tá? Mas eu acho que pela alimentação a gente já consegue comer bastante carbo. Não vejo tanto assim necessidade da palatinose, a não ser alguns casos específicos, né, Isa? Por que você estava pensando em usar palatinose para corrida? Carolina, o que eu acho de pré-treino com alguns aminoácidos? Besteira, porque o aminoácido você vai conseguir na alimentação, não tem necessidade de você utilizar aminoácidos. Você pode tomar whey pós-treino, não teria problema. Assim como você poderia se alimentar logo depois do treino com uma refeição sólida, que é o que eu faço. Eu gosto de usar o whey muito mais como um substituto de refeição, quando não vou conseguir fazer comida mesmo. Então aí eu uso o whey assim principalmente no meio entre consultas, que é um dia muito corrido, que eu não vou conseguir parar e comer, eu gosto de usar o whey mais na praticidade. Ou para utilizar como receitas mesmo, mas não que precisa ser o whey pós-treino, né? Tudo a questão do marketing que a gente vê, que precisa tomar whey pós-treino pela velocidade de absorção, isso é besteira. O importante é que você coma depois, tá? Não precisa ser também imediatamente após o treino, tá? Aquele desespero, janela de oportunidade, não bitola com isso. O importante é que você come, não precisa ser whey pós-treino. Mas pode ser também, vamos pensar que você quer ganhar massa magra e você não tem fome logo após o treino, né? Então você precisa ingerir muita coisa, então você vai lá, toma whey pela facilidade, né? Enfim, existem situações que você pode usar ou não, mas não é obrigatório, tá? Pós-treino, como muitas pessoas acreditam. Não é algo extremamente essencial. Aliás, não é essencial, desde que você consuma uma boa quantidade de proteína na sua dieta. Essa é a lógica que você tem que entender. Você entendendo isso que eu estou te explicando, aí você sabe se vale a pena você utilizar o whey ou não, tá bom? Como eu faço para ter uma dieta equilibrada de 1.200 calorias? Primeiro, você pode buscar um nutricionista, né, para ele calcular para você tudo bem personalizado. E segundo, dica principal, não deixe faltar legumes, verduras e frutas na sua dieta. Não deixar faltar nutriente. Basicamente, né, não é basicamente não, é muito mais personalizado que tem que te entender, né? Eu te recomendo buscar um auxílio de um profissional. Mas não deixe de jeito nenhum faltar legumes, verduras e frutas na sua dieta, tá bom? Intestino preso prejudica o emagrecimento? De uma forma indireta, sim, porque se o seu intestino está preso, pode ser por alguma questão de algum tipo de desbiose intestinal. Né? Pode ser, eu não estou falando o que é. E aí vamos pensar, se você tem uma desbiose intestinal, você pode ter mais inflamação no seu organismo. E se você tem mais inflamação no organismo, você pode ter uma perda de gordura prejudicada, tá bom?
para maratona e longão do fim de semana. Nossa, eu esqueci o que você me tinha me perguntado antes, Isa. Deixa eu ver. O que eu acho da palatinose para corrida? Tá, mas que horas que você tá me perguntando isso, Isa? Você tá querendo saber antes do treino? Ou é isso que eu quero saber? Para qual horário? Logo antes do treino? Eu acho que não, você pode comer na alimentação mesmo, mas você pode usar palatinose também, tá? É que a palatinose ela tem uma absorção muito lenta, né? Mas na alimentação, se você comer carbos de baixa velocidade de absorção, você vai conseguir ter o mesmo efeito que a palatinose, entendeu? Psídio é mais eficaz para o intestino preso que as fontes comuns como verduras, linhaças. Não é que ela é mais eficaz, seria um complemento. Não deixa faltar as fibras de verduras, legumes e frutas. E aí você pode complementar com psídion, tá? Aí é interessante. Glúten e lactose realmente devem ser eliminados da dieta para indivíduos sem tolerância a eles? De jeito nenhum. Eu acho que não faz sentido nenhum eliminar glúten e lactose se você não é intolerante, tá bom? Fala do. Cara, os exames principais. É que tem muita coisa pra gente ver, inclusive o Du tá no meu curso, né? O Du, principalmente glicemia de jejum e insulina de jejum pra gente avaliar resistência à insulina, tá? Mas existem vários outros componentes também que a gente precisa analisar em conjunto, principalmente o contexto que o indivíduo se encontra, tá? Mas falando de uma forma mais subjetiva, assim, glicemia, jejum e insulina de jejum que a gente tem que analisar para ver o grau de resistência à insulina dele, tá bom? Isso aqui eu já respondi. Cadê? Desenvolvimento de força na cetogênica é possível? É possível, Ludmila. Mas, de novo, não é a mais efetiva. Porque, de novo, se você quer ter um bom rendimento, principalmente de força, que você esteja com um estoque de glicogênio muscular mais elevado, para então você conseguir ter muito mais força. Você pode, vamos pensar que você está com uma dieta cetogênica já há um tempo. Aí você começou a fazer um treino de força. Você vai adquirir força? Vai, tá? Vai ser mais lento, mas vai. Você pode adquirir desde que você esteja com uma dieta equilibrada para isso. Agora, se você está com uma dieta com mais carbo, e aí você simplesmente faz uma transição para uma dieta cetogênica, você vai sentir pra caramba a diminuição de força, tá? Agora, o que é mais efetivo, uma dieta cetogênica ou uma dieta com carbo para força? Sem sombra de dúvidas, carbo. Aí vai ter que analisar o seu paciente para ver se também, ou se para você, também você não está ingerindo carbo demais, tá? Mas não é a mais efetiva para ganho de força nem para ganho de massa muscular, tá bom? Justamente por conta do glicogênio muscular, tá bom? Tem como engordar fazendo dieta cetogênica? Com certeza. Porque os famosos defensores da dieta low carb, o que eles alegam? Que basicamente quando você tem insulina, o que acontece? A insulina ela inibe a lipase hormônio sensível, né? E tem outras coisas também que a insulina, quando você tem resistência à insulina, você acaba aumentando a expressão de acetil-CoA-carboxilase, SRBP1C, que são basicamente fatores que vão aumentar a lipogênese, tá? Só que isso só vai acontecer em um superávit calórico e quando o indivíduo tem uma resistência à insulina. Agora, o que as pessoas não falam da questão da dieta cetogênica é o seguinte, não esqueça que quando você está em superávit calórico e você está ingerindo mais gorduras, tudo bem, você não estimula a sua insulina. Só que para onde vai a gordura que você está? Pensa comigo, para onde está indo a gordura que você está ingerindo da sua dieta?
ela vai diretamente para o seu tecido adiposo, ela vai pro fígado, ela vai para o músculo, mas ela também é estocada diretamente, sem a presença de insulina. Então, um cara que está comendo bacon, enfim, não precisa necessariamente ser bacon, mesmo que seja uma dieta com boa qualidade de gordura, se você está num superávit calórico, você vai estar estocando diretamente aquela gordura que você está consumindo na dieta, que é a lipogênese exógena. Então, quanto mais gordura você está consumindo, mais você está estocando. Você está tendo mais beta-oxidação? Sim, você está tendo mais beta-oxidação, porque você tem menos insulina. Então pensa o seguinte, você está consumindo mais gordura na dieta, tem menos insulina, então consequentemente você está tendo mais quebra do seu tecido adiposo, entre acetilglicerol e ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre vai estar indo lá para sua mitocôndria sofrer beta-oxidação, mais do que comparado numa dieta com mais alto carbo. Só que, por você estar consumindo muito mais gordura, da mesma forma que você oxida mais, você também estoca mais, tá? Então, fazer uma dieta cetogênica ou não significa nada, porque você ter mais beta-oxidação não vai significar que você vai perder de fato mais gordura, porque você está estocando mais, tá bom? Acha importante a ingestão de proteína antes de dormir para evitar o catabolismo excessivo noturno? Sim, eu acho interessante. Tem até alguns estudos mostrando que você consumir uma quantidade maior de proteína no período noturno, justamente para você ter uma diminuição no catabolismo muscular. Então faz sentido sim, tá? Quais alimentos podem melhorar triglicérides altos? Cara, você pode pensar em ômega 3, você pode pensar em gorduras benéficas, né? Gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, fibras, legumes, verduras, frutas principalmente, tá bom? E a ioimbina pode ser utilizada com cautela em pacientes com hipertensão? Até pode, se for usada uma quantidade pequena e ver se isso não está impactando, depende o quão hipertenso é a pessoa, né? Mas qualquer tipo de estimulante, no caso cafeína e ioimbina, elas vão causar vasoconstrição, então, mas tem que ter cautela, tá? Que eu já respondi. Quais elementos? Há muitos estudos que mostram uma ineficácia da suplementação com Lucas, depende, né? Depende da situação. Sinceramente, cada vez mais a gente vê que a glutamina, assim, pensando em questão de imunidade, isso não faz tanto sentido. O que eu vejo mais sentido da glutamina em algumas situações é pensando que a glutamina ela tem um efeito basicamente ah, do tight junctions lá no seu intestino, né? Então a glutamina, porque quem que gosta mais de glutamina são os nossos enterócitos, as nossas células intestinais. É elas que basicamente vão aproveitar toda a glutamina que a gente está ingerindo na suplementação, no caso, né? Porque a glutamina é um aminoácido mais abundante que a gente tem, tá? Basicamente, muito pouco do que você ingere, você acaba basicamente fazendo com que passe, né, no seu intestino. Basicamente, a maior parte da glutamina ela é utilizada lá no seu intestino. Então, um dos pontos interessantes que eu acho da glutamina, dependendo do paciente, muita cautela com isso, não estou falando para todo mundo, é o efeito justamente dela deixar as células intestinais mais juntas, né? Então, quando o paciente tem uma desbiose intestinal, as células do intestino elas ficam mais separadinhas e aí acaba passando moléculas que não deveriam passar, como lipopolissacarídeos, né, bactérias gram-negativas, o que acaba gerando inflamação no organismo, tá? Então, quando você acaba fortalecendo essas células intestinais, os enterócitos, você deixa elas mais juntas e aí, consequentemente, passa menos coisas do que deveriam passar para sua corrente sanguínea, o que acaba ajudando na questão da desbiose intestinal, em conjunto com várias outras estratégias para traçar, para melhorar a microbiota intestinal, não é só a glutamina, tá bom?
Opa, vai cair tudo aqui. Calma aí. Calma aí, pessoal. Só um minuto. Treinar em jejum. Nossa, eu postei um vídeo anteontem sobre isso. Depois dá uma olhadinha no IGTV. Não tem problema nenhum, você pode treinar em jejum tranquilamente. Depende do seu objetivo. Se for aumento de massa magra, cuidado para você. Não é cuidado, mas que você tenha um aporte legal de nutrientes pensando no período noturno, né? Justamente para você ter um bom rendimento no seu treino e você ter um superávit calórico no restante do dia, basicamente isso. Mas você pode treinar em jejum numa boa, tá? Mas depois dá uma olhadinha no meu IGTV que eu postei 2 dias atrás, um vídeo exatamente sobre isso, tá bom, cara? Bom, galera, o tempo passou voando. Eu vou finalizar por aqui. O que acha da açaí? Pô, açaí é maravilhoso, cara. As antocianinas que ele tem, o açaí mesmo, né? Não esse cheio de açúcar. Mas o açaí, ele tem benefícios maravilhosos. Eu tava até falando com o pessoal do curso ontem sobre o açaí, de todos os efeitos que ele tem, antioxidante, anti-inflamatório. Assim, é maravilhoso, tá? As antocianinas que tem no açaí em melhorar a sensibilidade à insulina, estimular NRF2, tá? É muito legal, mas não açaí, esse açúcar com açaí que a gente encontra para vender, tá? O açaí mesmo, a polpa de açaí, né? E aí é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo, açaí é sensacional. Belezinha, galera? Bom, eu vou finalizando por aqui, tá? A live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado de alguma forma para vocês, espero ter respondido todas as dúvidas, pelo menos o que eu vi aqui, eu acho que foram todas as dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam mensagem, tá bom? Na semana que vem tem mais, tá? E provavelmente semana que vem vai ser na sexta-feira também, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês podem me mandar que eu respondo, tá? O que eu acho da o Pedro, não conheço esse Oleracea martinov, não conheço mesmo, tá? Depois me manda um direct e eu vejo o que é, mas eu não sei o que é essa substância. Um beijo, Anaí. Boa noite, Anderson. Boa noite, Pedrão. Fiquem com Deus. Boa noite para todo mundo. Ana. Nos vemos semana que vem, tá? Um final de semana maravilhoso aí para todo mundo. Se cuidem, tá bom? Beijo no coração.